Vamos lá. Hoje eu vim trazer uma mensagem numa passagem do Evangelho de Lucas, que está lá no capítulo 8, versículos 16 a 18, que é a famosa parábola da candeia ou parábola da lâmpada. Vamos abrir nossas Bíblias lá e nos colocarmos de pé para proceder à leitura, por favor. Melhor. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18. Eu vou ler aqui na versão NVI. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Oramos agora, Senhor, para que Tu possas estar nos ajudando na compreensão dessa passagem e abrindo o coração e os ouvidos de cada um aqui, Senhor. Para que Tu possas falar, que a Tua palavra seja pregada e possa dar frutos nos nossos corações, em nome de Jesus. Pode se sentar. Vamos lá. Na semana passada, enquanto eu me preparava para estudar esse sermão, eu estava lendo um conto despretensiosamente, aquele novo livro do famoso psicólogo que está na moda agora, o Jordan Peterson. Acho que provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar, visto suas entrevistas, palestras na internet. Quem não viu, eu recomendo, é muito bom. E o seu livro também é muito interessante, chama-se 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Ele não é um cristão, né? Embora seja muito simpatizante da fé, mas ele não é um cristão, mas tem muito a nos ensinar. Mas então eu estava lendo esse livro e uma passagem ali me chamou muita atenção. Numa parte do seu livro, ele comentava sobre o chamado princípio de Pareto. Já ouviram falar no princípio de Pareto? É um princípio formulado por um economista italiano chamado Vilfredo Pareto, do final do século XIX e início do século XX, em que Pareto ele percebeu que a Itália, onde ele vivia, em relação à distribuição de capital, de riqueza, 80% dos recursos estava concentrada na mão de 20% da população. Esse é o chamado princípio de Pareto. Alguns diriam que isso é fruto da sociedade capitalista moderna, que causa desigualdade de riqueza, de capital, mas isso não é verdade. Esse princípio se aplica a praticamente todas as sociedades das quais a gente tem notícia. Qualquer país, seja capitalista ou até mesmo socialista ou sei lá o quê, hoje, ao longo da história, você encontra esse padrão. Isso é muito curioso, né? Geralmente, a maior parte dos recursos está na mão de uns poucos. Tem uma meia dúzia de ricos, né? E uma massa de miseráveis. E o que é mais interessante é que esse princípio parece se aplicar a tudo na vida. Por exemplo, a maioria dos artigos científicos são escritos por um grupo muito pequeno de cientistas. Uma pequena proporção dos músicos grava a maior parte das músicas comerciais. Um número pequeno de autores vende quase todos os livros. A título de comparação, por exemplo, só nos Estados Unidos da América,
todo ano são vendidos 1.500.000 livros. 1.500.000 livros. Mas apenas 500 deles ultrapassam a barreira de 100.000 cópias vendidas. Ou seja, um pequeno grupo de livros responde por 90% das vendas. Bach, Beethoven, Mozart e Tchaikovsky compuseram a maior parte das músicas que ainda hoje são tocadas pela maior parte das orquestras modernas. Isso é muito interessante, né? Se a gente para pensar na realidade da igreja, por exemplo, qualquer igreja, geralmente a igreja é levada nas costas de uns poucos, não é verdade? Geralmente é uma meia dúzia, um pastor, diácono, presbíteros, alguns envolvidos em ministérios, que levam a igreja nas costas. E 80%, 90% fica sentada no banco só ouvindo. No trabalho, geralmente é assim também. Tem uma meia dúzia de pessoas que têm um desempenho extraordinário e acabam levando a empresa nas costas. Isso é muito interessante. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o que me chamou a atenção é que depois de comentar sobre esse chamado princípio de Pareto, Peterson, ele diz que esse princípio costuma ser chamado também de princípio de Mateus. Princípio de Mateus. Em alusão ao versículo 18 dessa passagem, conforme aparece no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 29. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Aí eu fui pesquisar, né? Eu sou curioso, e realmente não é uma invenção de Peterson. Os sociólogos costumam chamar esse princípio de Mateus, em alusão ao livro da Bíblia. E quem cunhou essa expressão foi um sociólogo chamado Robert Merton, em 1968. Ele batiza esse princípio com este nome, como se essa passagem aqui estivesse falando de um princípio divino em relação à distribuição de capital. Olha que coisa interessante. Coisa curiosa, né? O sujeito leu essa passagem e aí entendeu como se Jesus estivesse apresentando com isso um princípio instituído por Deus contra a distribuição de riqueza, de capital. Achei isso muito curioso. É uma interpretação muito peculiar da passagem, que, à primeira vista, pelo menos no meu caso, parece que é a interpretação mais natural, parece. E é interessante que Peterson comenta isso depois de uma longa explanação sobre como funcionam as relações sociais no âmbito das lagostas, né? O que ele mostra ali é que também nas lagostas, ou em qualquer âmbito do reino animal, uma pequena parcela fica com a maior parte dos recursos e com a maior parte das fêmeas. Aí ele remata essa passagem dizendo que você percebe que é o Filho de Deus falando quando seus ensinamentos se aplicam até aos crustáceos, né? E essa passagem, pelo menos a primeira vez que eu li, eu tive a impressão que era isso mesmo, né? Que era isso mesmo. Jesus está instituindo aqui um princípio divino em relação à distribuição de capital. É o que parece. Jesus, ele sempre me pareceu por demais cruel, insensível, até mesmo opressor nessa passagem. Eu não sei quanto a vocês, tá? Mas eu estou confessando a primeira impressão que eu tive ao ler isso aqui. Porque você lê um negócio desse, das palavras do Filho de Deus, a quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Como é que é isso? Jesus aqui parece, a meu ver, um Robin Hood às avessas. Né? Robin Hood era aquele personagem da cultura inglesa que no século XII, alguns dizem que era um personagem histórico de verdade, né? Que no século XII ele tinha por hábito roubar dos ricos para dar aos pobres. Era um ladrão. E o roubo, a gente sabe que roubar é crime, roubar é pecado, roubar é imoral, mesmo quando feito em nome de uma boa causa, como alimentar o faminto. Ou como muitos governos fazem, de sobretaxar a classe produtiva para supostamente distribuir a quem precisa. Então, Robin Hood, ele era um ladrão. Mas assim, você até consegue entender o que motiva um ladrão como Robin Hood. O sujeito vê uma pequena parcela da sociedade usufruindo de afluência, de prosperidade, de riqueza, e uma massa de miseráveis que mal tem um pão para comer. Qualquer pessoa normal fica indignada em relação a isso.
E Robin Hood, o que ele fazia, se justificando com base nisso, era roubar dos ricos para dar aos pobres, né? Isso evidentemente não justifica. Aliás, as maiores matanças da história da humanidade foram sempre cometidas em nome do bem, em nome da igualdade, né? Só que, em relação às palavras de Jesus, me parece haver ainda um agravante, como se Jesus fosse um Robin Hood às avessas, como se ele estivesse dizendo o seguinte: quem tem, eu vou dar mais, e o miserável que nada tem, até aquilo que ele pensa que tem, eu vou ser tirado. Eu vou tirar. Ou seja, ele parece tirar do mendigo faminto, entregando a sua própria sorte, enquanto aquele de vida afluente é entregue mais e mais e mais. Se tirar dos ricos a força é roubo, tirar dos pobres é ainda um agravante. Esse é o primeiro problema para a gente interpretar essa passagem. E tem um segundo problema aqui que, a meu ver, a relação entre um versículo e outro não faz muito sentido. Ele começa falando: ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro, etc e tal, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Por quê? Uma conjunção explicativa. Então, você não coloca a candeia debaixo da cama porque não há nada oculto que não seja revelado? Não me parece fazer muito sentido. Aí no 18 vem a conclusão: portanto, conjunção conclusiva. Considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Como é que a gente entende isso? O que Jesus está querendo dizer para a gente aqui? Primeiro, será que Jesus é um Robin Hood às avessas? Será que ele está instituindo aqui um princípio divino de distribuição de capital? E qual é a relação entre essas passagens? O que Jesus Cristo está querendo nos ensinar aqui? A gente precisa, para entender esses 3 versículos, analisar todo o contexto do capítulo 8 de Lucas. As parábolas de Jesus, elas me parecem ter um duplo propósito. Tanto ocultar o seu verdadeiro sentido do ímpio, do perverso, quanto revelá-lo aos crentes. Por isso, muitas delas têm um significado que nem sempre é claro e às vezes até guarda uma certa ambiguidade. E essa ambiguidade de Jesus, às vezes, ela é intencional. Por quê? Porque o ser humano ele tem a tendência de enxergar a realidade não como ela é, mas como ele quer que seja. As afeições do nosso coração, as disposições do nosso coração tendem a determinar a forma que a gente enxerga a realidade. Por isso, somente aquele de coração renovado consegue entender exatamente aquilo que Jesus quer dizer, qual é a verdadeira mensagem de Jesus. Como diz lá em Mateus 5, né? Somente os puros de coração verão a Deus. Ou seja, a pureza do coração é uma pré-condição para você enxergar a Deus. E Deus é a verdade. Deus é a verdade. Ou seja, sem a pureza de coração, você não enxerga a verdade, você não enxerga a realidade como ela é. Tudo começa no coração. Você certamente já teve essa experiência de estar cego por um longo período para aquilo que está diante dos teus olhos. Até que chega um momento que você cai em si e fala: caraca, como é que eu nunca entendi isso? Como é que eu nunca enxerguei isso? Que estava o tempo todo na minha cara. A gente vê muito isso no futebol, né? Numa partida de futebol. Um juiz apita uma falta dentro da área, 30 mil pessoas de um lado xingam a mãe do juiz e outras 30 mil o aplaudem. O mesmo fato, reações completamente diferentes. Reações completamente antitéticas. O que explica isso? É o coração humano, que enxerga aquilo que quer ver e não a realidade como ela é. É por isso que a nossa reação a Jesus muitas vezes nos traz juízo. Alguém pergunta: mas como assim se eu rejeitar a Jesus eu não serei salvo? Pensa da seguinte maneira: quando você olha uma paisagem bonita, né, as praias do Rio de Janeiro, as montanhas, o vale do Grand Canyon, é natural você ficar encantado pela beleza daquilo.
se você ouve uma boa música de Bach, se você vê um quadro bonito de Rembrandt, como a Volta do Filho Pródigo, como retratado por Rembrandt, você acha aquilo bonito. De modo que, se alguém diz para você que não vê beleza naquilo, você conclui o quê? Que há um problema com o quadro de Rembrandt? Não, que há um problema nos olhos de quem vê. Os olhos de quem vê estão viciados. Da mesma maneira que aquele que olha para Jesus e não vê beleza em Jesus, não vê excelência moral em Jesus, traz condenação sobre si. Porque atesta aquilo que está dentro do seu coração. O coração não é puro. Por isso que não consegue enxergar Jesus como Ele é. E é por isso que o ímpio não enxerga, ele não quer ver. Ele vai ver aqui um princípio sociológico, ele vai ver aqui um Robin Hood às avessas, e é por isso que a gente precisa da experiência de fé no nosso coração. É a fé no coração que ilumina a nossa compreensão da realidade. Então, o que Jesus está fazendo aqui nesse capítulo é distinguir o ouvinte hostil à palavra de Deus e o ouvinte receptivo. A forma que a gente ouve denuncia a realidade do nosso coração. Vejam a parábola que antecede a parábola da lâmpada que a gente está conversando aqui hoje. A parábola que a antecede é a parábola do semeador. Naquela parábola, a semente é a palavra de Deus. Todos conhecem, né? Mas o que é determinante para que aquela semente germine é o solo. Se o solo não for fértil, se o solo não for propício, se o solo não for adubado, se o solo não for regado, o que acontece com a semente? A semente sufoca e morre, ela não germina. Ou seja, a palavra ela precisa ser pregada, plantada no ambiente adequado, no ambiente propício. Porque se o ambiente que é representado aqui pelo corpo humano, pelo coração humano, se o ambiente não for propício, a semente morre e ela não dá fruto. Então, o que Jesus está fazendo aqui, em todo esse capítulo, é distinguir o verdadeiro ouvinte da palavra de Deus do falso ouvinte da palavra de Deus ou do ouvinte hostil à palavra de Deus. Então, ao falar por parábolas, onde se guarda uma certa ambiguidade ou uma subjetividade na interpretação de Jesus, ele ao mesmo tempo traz salvação e condenação. Porque aqueles que são de Jesus vão conseguir entender. Precisa se esforçar, mas entende. Os que estavam em busca de um curandeiro, um milagreiro ou apenas um profeta, se deparam com ele falando de parábola do semeador, etc. e tal, e se frustra. Porque não esperava aquilo, esperava alguém que satisfizesse as demandas do próprio coração. Então, é preciso haver um certo esforço para a gente entender aquilo que Jesus quer dizer em várias de suas passagens. E, acima de tudo, é preciso haver uma disposição correta do coração. Sem essa disposição correta do teu coração, você não entende. Você não entende. Se por alguma razão você não entende o Evangelho, o problema não está no Evangelho, o problema está no teu coração. Se há alguma doutrina cristã que você não entende, é um problema teu de compreensão. E você só entende se o teu coração estiver propício, se o solo for propício para a plantação da palavra. Então aqui Jesus, nessa passagem da lâmpada, da candeia, ele continua nessa distinção entre o bom ouvinte e o mau ouvinte da palavra de Deus. Então, embora a metáfora mude abruptamente, ele sai da metáfora do campo, né, da plantação no campo, e aí insere o assunto da candeia. Embora essa metáfora mude abruptamente, não há uma mudança central no assunto desse capítulo. O assunto é o mesmo. É a separação entre o verdadeiro ouvinte e o ouvinte hostil, o falso ouvinte da palavra de Deus. Então, nesta parábola da candeia, o tema, portanto, é o mesmo do capítulo. Quem é o verdadeiro ouvinte da palavra de Deus? Quem é o verdadeiro ouvinte da palavra de Deus? Então, lá no versículo 16, nos é dito:
Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Então a gente vê aqui o contexto maior do capítulo de Lucas, como eu já apontei, em que Jesus está separando o verdadeiro ouvinte do falso ouvinte da palavra de Deus. Ali na parábola do semeador, a gente viu que a semente, que é a palavra, ela precisa de um solo fértil para germinar. O solo fértil é o coração humano. Se o teu coração for muito preocupado com as demandas da carne, logo, logo, a semente da palavra vai ser sufocada e morre. Você perde aquilo que lhe foi dado. O verão é uma época de chuvas intensas no Rio de Janeiro, né? No início desse mês a gente viveu isso. Houve chuvas realmente severas, né? Eu não me lembro de uma tempestade que causasse tamanha destruição como a gente teve no início desse mês. Muitas árvores destruídas, muita gente morta, foi realmente uma grande tristeza. Então, invariavelmente, as chuvas acabam por nos deixar no escuro, certo? Mas pelo menos por 3 ocasiões no início desse mês, eu fiquei sem luz em casa, né? Aí no dia seguinte no mercado, eu vi um monte de gente procurando vela, né? Para que as pessoas procuram vela? É óbvio, né? A pergunta é óbvia, a resposta é óbvia. As pessoas procuram por velas porque elas estão sem luz e elas precisam de algo para iluminar. Ou seja, é da natureza própria da vela ou da candeia iluminar. É para isso que serve. Não serve para outra coisa. Agora imagina que você vai lá, está no escuro, compra uma vela, acende a vela e coloca debaixo da tua cama. Você acende a vela e coloca dentro do teu armário. Isso é evidentemente um contrassenso, isso é evidentemente um absurdo, não faz sentido nenhum. Por que não faz sentido nenhum? Porque você está usando aquele objeto num sentido absolutamente contrário à sua natureza própria. Ninguém acende uma vela para guardar no armário. Quando você acende uma vela, quando você acende uma candeia, o que você faz? Você coloca na sala de jantar, você coloca num lugar elevado, de modo que ela possa iluminar toda a tua casa. Você não a esconde. Então, seu propósito evidente, o propósito óbvio de uma vela, o propósito inquestionável é iluminar. De modo que se você usa num sentido contrário, não só você está usando num sentido contrário à natureza própria da coisa, como você está agindo como um louco, você está agindo como um insano. Imagine a cena. Você vê um sujeito comprando uma vela, porque está no escuro, ele acende a vela e bota a vela dentro do armário. Você com certeza vai dizer, esse cara está maluco. É óbvio que está maluco. A vela não é para isso. O que leva um sujeito a botar uma vela dentro do armário? Ou o que leva um sujeito a botar uma vela debaixo da cama? Somente um louco faria isso. Porque o propósito da vela é esse. O propósito da vela é esse, é iluminar. É o propósito claro, inquestionável e evidente. De modo que quem usa a vela de modo contrário ao seu propósito próprio, natural, é louco. É louco, é isso, é louco. Então percebam a força dessa figura que Jesus está usando aqui para representar a semente da palavra de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: assim como é da natureza evidentíssima da candeia, da vela iluminar, também é da natureza evidentíssima da palavra de Deus iluminar e frutificar. De modo que se o sujeito, ele diz que possui a palavra de Deus, e essa palavra não germina, não toma conta dos seus atos, das suas ações, das suas palavras, no modo com que você lida com o próximo, no modo com que você lida com teus filhos, com a tua esposa, no teu trabalho, se isso não se manifesta, é como guardar uma vela acesa dentro do armário. É usar a semente da palavra em sentido absolutamente contrário
ao seu propósito natural. Então a palavra de Deus ela deve ser encarnada em nossos corpos, de modo a se manifestar nas nossas palavras, nossas ações, na nossa forma de pensar, porque muitas vezes a gente diz ter a palavra, a gente diz conhecer a palavra de Deus, mas a gente age como um só com o mundo. Não há distinção substancial entre o que a gente pensa e o que o mundo pensa. Quais são os seus objetivos de vida, por exemplo? É viajar para a Europa, é ter um carro novo, é morar em frente à Praia da Barra, como todo ímpio pensa? Como é que você cria teus filhos? De onde é que você busca sabedoria para criar os teus filhos? Você busca nos 2000 anos de tradição cristã? Ou você procura um psicólogo com cabeça secular? Então, a gente acaba, muitas vezes, impedindo que a semente caia em solo fértil. E ela acaba por ser sufocada. Então, a palavra foi feita para iluminar, é da natureza evidente da palavra iluminar. E a posse interna da palavra de Deus, ela necessariamente se caracteriza pela sua manifestação externa. Estão entendendo? Estão entendendo? Assim como a luz tem o seu propósito alcançado quando ilumina, a palavra de Deus tem o seu propósito quando ela é encarnada nos nossos corações, nas nossas ações, na nossa mente, na nossa forma de enxergar a realidade. É esse o propósito evidentíssimo dela. Aí no versículo 17, que vem logo a seguir, nos é dito: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Não era incomum, à época de Jesus, alguns grupos de natureza secretista, especialmente na seita do gnosticismo, que foi muito popular e foi uma ameaça ao cristianismo no primeiro e segundo século, onde a natureza do ensinamento era de natureza oculta, privada, né? Um mestre ensinava para os seus discípulos e aquele conhecimento era restrito apenas aos iniciados. O que Jesus está dizendo aqui é que a natureza do reino de Deus é o contrário disso. O reino de Deus não é secreto. Não é secreto. Então ele começa ali falando da candeia, a candeia tem que iluminar. Por quê? Porque é da natureza do reino de Deus iluminar. É da natureza do reino de Deus se expandir. O reino de Deus não é secreto. O reino de Deus é público. E tem o seu prenúncio na igreja. A igreja é prenúncio do reino de Deus. Então, Jesus está dizendo aqui que a natureza de sua mensagem é exatamente contrária à mensagem sectária do gnosticismo. O seu ensino não é esotérico. O seu ensino é acessível a todos. O seu ensino é público a todos. Nem o sentido da sua mensagem é oculto, é escondido, mas está disponível a todo aquele que queira ouvir. É o querer que faz toda a diferença. Jesus fala, mas se o teu coração não quiser ouvir, você não ouve. Você não ouve a verdade diante dos teus olhos. Assim como quando o árbitro marca um pênalti contra o seu time, você nega a realidade à sua frente, porque aquela realidade vai contra os seus interesses. E o versículo 18 ele conclui: portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Então vejam só, esse versículo começa com a conjunção portanto, que fala de conclusão. Ou seja, esse versículo é uma conclusão dos anteriores. Ou seja, ele está no capítulo inteiro descrevendo, traçando uma linha divisória entre o verdadeiro ouvinte e o falso ouvinte da palavra de Deus. O verdadeiro é aquele que frutifica, aquele que ouve e a semente cai num solo propício. E aí ele traz a advertência. Portanto,
examinem-se vocês a si mesmos. Como vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Portanto, considerem atentamente como você está ouvindo a palavra de Deus. Essa pergunta que a passagem faz aqui para cada um de vocês hoje. Como é que você ouve a palavra de Deus? Que tipo de ouvinte você é? Você é o ouvinte hostil ou o ouvinte de coração puro, que deseja, que quer entender? Porque se você não quiser, você não vai ouvir. Considerem atentamente como vocês estão ouvindo. E como eu falei no início, essa passagem, ela sempre me pareceu estranha, né? Parece que Jesus está instituindo um princípio divino de distribuição de capital. Parece que Jesus é o Robin Hood às avessas. Parece que ele está dizendo que ele vai pegar do miserável, que nada tem, e vai dar mais e mais para o rico. Parece que é o que ele está dizendo. Mas não é essa a verdade. Depois que a gente entende toda a lógica do capítulo e os versículos anteriores, a gente entende o que está sendo dito aqui. Jesus não está sendo cruel. Ele não está falando de distribuição de riqueza. Ele está simplesmente descrevendo um princípio natural. Um princípio natural. Ele está descrevendo como as coisas realmente funcionam. Quem ouve atentamente a palavra de Deus com o coração bem disposto, cresce cada vez mais na compreensão da verdade de Deus, na compreensão da lei de Deus, entende cada vez mais a aplicação da lei de Deus ao seu coração. E quem fecha o seu coração à verdade de Deus, se encerra cada vez mais em si mesmo e não entende. É basicamente a mesma coisa que Paulo diz lá em Romanos 1. Né? Romanos 1, Paulo fala daqueles que resistem à verdade de Deus por causa da injustiça do coração. Se o teu coração é injusto, se o teu coração não quer ver, você não vê a verdade. E isso tem como consequência que chega a hora que, já que você não quer ver, Deus permite que você não veja. E Ele te entrega a si mesmo. E aí no final do primeiro capítulo de Romanos, ele vai dizer que, por causa disso, homem e mulher inverteram a ordem natural da criação, se referindo especificamente ao sexo. Né? Olha que coisa interessante. Perversão sexual é consequência do juízo divino. Romanos 1. Ou seja, quem ouve atentamente a palavra de Deus torna-se cada vez mais rico em entendimento interior, obtém cada vez mais compreensão e percepções do mundo de Deus, da eternidade de suas leis, recebe cada vez mais as forças da fé até a plenitude do mundo vindouro. Mas quem é desprovido da experiência de fé no seu coração, aquele que se fecha à realidade de Deus, é entregue por Deus a si mesmo. É o que Paulo fala ali. Então, a parábola da candeia, a parábola da lâmpada, traz a mesma ideia da parábola do semeador que a antecede. A gente pode entender esse versículo da seguinte maneira. E a gente entende como o versículo 18 é a conclusão do versículo 16. Lembram-se das aulas de química do ensino médio? A gente aprende sobre combustão. Tudo bem que eu reprovei em química no primeiro ano, mas eu consegui fazer dependência. Aos trancos e barrancos passei. Né? Mas isso aqui eu lembro. A gente aprende que a combustão ela depende de duas coisas. Não é verdade? Lembram-se disso? Ou todo mundo já esqueceu também? Depende de duas coisas. Depende do combustível e do comburente. Sem isso, sem comburente não há combustão. Né? E o comburente é o quê? É o oxigênio do ambiente. Sem o oxigênio, o que acontece com a chama? Se apaga, não é isso? Ela não sobrevive, ela se sufoca, ela morre. A luz se apaga. Sem comburente não há combustão. É um processo natural. Se você acende uma vela e tranca no seu armário, o que vai acontecer ali?
ela vai consumir o oxigênio, o comburente, vai consumir, uma hora o oxigênio ali acaba. E o que acontece com a lâmpada? Ela se apaga. Se você não coloca a vela num ambiente propício, ela se sufoca e morre. Esse aqui é o fim daquele que conhece a palavra de Deus e se omite. Esse é o fim daquele cujo coração não é solo propício à palavra de Deus. Esse é o fim daquele cujo coração é hostil à palavra de Deus. É um processo natural. Há esse aspecto de ironia aqui, porque a candeia, ela é evidentemente feita para iluminar. Portanto, a palavra, ela evidentemente existe para encarnar na sua vida, nos seus atos, no seu pensamento, na sua forma de agir e de pensar. Como eu já disse, a fé cristã não opõe espírito à matéria como faziam os gnósticos. A fé cristã não implica uma rejeição do corpo, mas uma redenção do corpo. Ou seja, de posse da palavra de Deus no seu coração, naturalmente o teu corpo começa a ser redimido, mudando-se assim as tuas ações, as tuas afeições, a tua filosofia de vida. Você muda, o teu corpo muda. E é isso que está sendo dito aqui. O verdadeiro ouvinte da palavra de Deus toma posse no coração e isso se encarna no teu corpo. O verdadeiro ouvinte da palavra de Deus é como Maria, grávida do divino. É assim que a gente tem que ser, impregnados do divino. Agora, se você não encarna a palavra de Deus, se você a esconde dentro do teu armário, no dia que você for procurá-la, ela se apagou, porque ela não foi colocada num solo propício. Da mesma maneira que a vela. Se você pega aquela vela, acende e bota dentro do teu armário, ela vai arder por alguns minutos, talvez horas, mas ela vai acabar com o comburente daquele ambiente e logo o ambiente não vai lhe ser propício, vai se tornar um ambiente hostil que lhe sufoca e morre. Imaginem a cena. Você compra a tua vela, você acende a tua vela e guarda ela acesa no armário. Um belo dia, janeiro, no Rio de Janeiro, bate aquela tempestade e você fica no escuro. Aí você se lembra, eu tenho uma vela. E a vela já está acesa. Aí, quando você precisa, você se lembra da vela. E aí você abre o armário no qual você havia escondido aquela vela. E o que terá ali acontecido? Não tem mais chama. A vela se apagou. Até a chama que você pensava que tinha lhe será tirada. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. É um processo natural. É um processo natural. Como eu disse, é da natureza evidentíssima da palavra dar fruto. Se ela não dá fruto, ela sufoca e morre. Se o teu coração não é solo propício para a palavra de Deus, aquela palavra semeada, plantada ali, sufoca e morre. E um dia você vai lembrar dela, mas ela não vai estar mais lá. Assim como o sujeito que escondeu a vela no seu armário, ele jura que a vela está lá, acesa, ardendo. Quando precisar, ela estará lá. E quando ele lembra da vela, da necessidade da vela, ele vai e abre o armário e ele tem uma terrível surpresa. A vela se apagou. Esse é o destino do mau ouvinte da palavra de Deus.
Se você não encarna a palavra de Deus na tua vida, na tua carne, nas tuas palavras, na tua forma de enxergar o mundo, nas tuas relações, você a sufoca e morre. E aí um dia você vai se lembrar dela. Você vai abrir o armário estará escuro. Aí não tem mais alternativa. A candeia estará apagada e até o que você pensava que tinha lhe terá sido tirado. Isso é curioso, indica outra coisa. O ímpio sempre tem um juízo muito elevado de si. Ele pensa que tem, porque a vela está lá guardada. Mas quando ele precisa, quando ele lembra, ele abre o armário e já se apagou. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Que tipo de ouvinte você é? Você é o ouvinte que é solo propício para a palavra de Deus? Você é o ouvinte que medita na riqueza daquilo, nos desenvolvimentos teológicos que a igreja fez em cima daquilo? Ou a sua mente é uma mente mundana, secular, anticristã? As suas ações não revelam a verdade da palavra de Deus. Que tipo de ouvinte você é? Então, fica aqui a mensagem. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo, porque se vocês forem maus ouvintes da palavra de Deus, quando vocês abrirem o armário, a vela estará apagada. Senhor, eu quero te agradecer por esse sermão e pedir, Senhor, que aquilo que foi dito aqui possa dar fruto nos nossos corações. Que os nossos corações sejam realmente solo propício para a Tua palavra, Senhor. Que no nosso coração a Tua semente possa germinar, a Tua candeia possa arder e tomar conta da nossa vida, Senhor. Porque quanto mais comburente, mais fogo. E que a gente possa ser esse comburente da palavra de Deus. Para que a gente possa nos enriquecer mais e mais de compreensão da Tua verdade. Nos ajuda, Senhor, a sermos bons ouvintes da palavra de Deus. E aqueles que ainda não são bons ouvintes, que Tu quebres o coração daqueles que estão precisando. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém.